Projeto com punição para abuso de autoridade está na pauta do plenário do Senado desta terça-feira. E dinheiro recuperado com o combate à corrupção pode ir para a educação. Bom dia. O projeto que pune o abuso de autoridade pode ser votado nesta terça-feira pelo plenário. A proposta foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, com base no trabalho de uma comissão de juristas. O projeto em discussão no Senado atualiza uma lei de 1965 para tornar mais rígida a punição para os excessos cometidos por autoridades como, por exemplo, juízes, ministros dos tribunais superiores, promotores, delegados e policiais no exercício de suas funções. O texto define como crime de abuso de autoridade condutas que tentam impedir ou atrapalhar o exercício de direitos e garantias fundamentais. Exemplos: carteiradas, uso indevido de algemas e vazamento para a imprensa de interceptações telefônicas. E prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão, além de multas e sanções administrativas. A perda do cargo é aplicada na reincidência do abuso. Na semana passada, em debate no plenário, o juiz Sérgio Moro, responsável em Curitiba pela Operação Lava Jato, afirmou que não é hora de votar a proposta. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, discordou do colega. Eu acredito que talvez não seja o melhor momento e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Os senadores também divergem. Uns querem votar logo a proposta. Deixaram isso claro na sessão de debates. Nós estamos atrasados. Essas pessoas que estão lá sofrendo o tempo inteiro o abuso do guarda da esquina, ou o funcionário público que tem que aguentar a carteirada do parlamentar para ter algum tipo de benefício e privilégio ilegal, precisam ser amparados para o exercício do seu trabalho. Outro grupo de senadores quer debater mais o tema antes de votar. Alguns parlamentares até apresentaram um texto alternativo, tanto à proposta que está no plenário, quanto ao pacote anticorrupção que veio da Câmara e que tem um artigo tratando do abuso de autoridade. Nós estamos apresentando substitutivo para dizer que existem outras ideias e outras propostas. E uma matéria dessa natureza deveria ser debatida com a cautela necessária, com o tempo necessário para amadurecer. Empurrar, enfiar, levar a cabo no plenário do Senado o debate dessa proposta nesse momento histórico que o país atravessa é claramente intimidar a atuação de magistrados e principalmente do Ministério Público. Está na pauta do plenário uma proposta de emenda à Constituição para proteger a economia do país. Para isso, ela proíbe o governo de editar medidas provisórias que alterem contratos administrativos. Pela Constituição, o presidente da República pode editar medida provisória em caso de relevância e urgência, mas nem todo assunto pode ser objeto de MP. É o caso de temas relacionados à cidadania e direitos políticos, entre outros. A proposta de emenda à Constituição 111 de 2015 acrescenta mais uma proibição. Ficam de fora das MPs matérias que alterem contratos administrativos, gerando desequilíbrio econômico-financeiro. A proposta de emenda à Constituição número 111 de 2015, ela vem acrescentar mais um aspecto, mais um elemento, mais uma matéria, um assunto, a esse rol de assuntos sobre os quais o governo não pode editar medidas provisórias. A PEC 111 busca preservar a noção de segurança jurídica e evitar mudanças nas regras da noite para o dia, como ocorreu com a MP que mudou as regras das concessões do setor elétrico em 2012. A intervenção foi vista como eleitoreira e criticada por trazer insegurança jurídica. A presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória que alterava a disciplina dos contratos no setor elétrico, E, de certa maneira, concorreu para que gerar uma certa confusão com os investidores na época, especialmente os investidores nos grandes serviços de energia elétrica. E isso, para alguns,
pode ter prejudicado o Brasil no seu esforço de atrair investimentos, que são absolutamente necessários para a garantia da prestação desse serviço, né? Então, essa proposta de emenda à Constituição, de certa forma, dialoga e reage a essa situação para dizer que uma alteração do marco normativo em relação a matérias com essa natureza, ela só pode ser feita mediante projeto de lei, que tem uma outra tramitação, como se sabe. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a proposta que destina para a educação o dinheiro recuperado no combate à corrupção. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, André Ricardo. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, apresentou essa proposta que destina todos os recursos que foram recuperados no combate à corrupção para o Fundo Social, que foi criado em 2010 e tem boa parte dos seus recursos destinados para a educação. Cristóvão lembra que o custo estimado da corrupção no Brasil é de 120 bilhões de reais por ano e que uma pequena parte desses recursos é localizada e uma parte menor ainda ela é recuperada, mas ele acredita que destinar esses valores para a educação tem um valor educativo e simbólico. Durante a análise na Comissão de Constituição e Justiça, foi incluída uma ressalva nessa proposta para que, quando os recursos recuperados tiverem sido desviados de estados e municípios, eles devem ser preservados para aquele ente de origem, estado ou município de onde o dinheiro foi desviado, porque se ele fosse destinado para o Fundo Social, ele acabaria, portanto, nos cofres da União e, portanto, estão preservados os direitos de estados e municípios quando forem lesados. Essa proposta, se ela for aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, ela não precisa passar pelo plenário e vai direto para a Câmara dos Deputados. Ô Fragoso, na Comissão de Ciência e Tecnologia o tema é a internet, não é? O que é que os senadores vão votar? Exatamente, está na pauta um projeto que reconhece a internet em banda larga como um serviço essencial e prevê que o governo federal invista no seu acesso e manutenção com recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O senador Lazier Martins, ele fez uma modificação nessa proposta para prever que o governo federal vai prestar apenas os serviços de acesso, portanto, serviços de estrutura de telecomunicações para acesso à banda larga e somente naqueles lugares onde a banda larga ela não existe ou o serviço ele é precário, para evitar a concentração de investimentos com recursos públicos em locais onde já existe, portanto, um acesso satisfatório de banda larga. Agora, Roberto, na Comissão de Assuntos Sociais, o tema é a contribuição sindical. O que pode mudar na contribuição? O que está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais é um projeto que acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical e limita essa cobrança apenas àqueles trabalhadores que sejam filiados a sindicatos. Hoje, esse chamado imposto sindical, ele é cobrado de todos os trabalhadores, tanto os trabalhadores que de carteira assinada na iniciativa privada, quanto dos servidores públicos. Ele equivale a um dia de trabalho por ano e é cobrado dessas pessoas no mês de março. E é destinado a sindicatos, federações e confederações. No ano de 2015, essa arrecadação correspondeu a 3 bilhões e 100 milhões de reais e foi distribuída para 10 mil sindicatos e confederações. Portanto, a partir da aprovação dessa proposta, somente o trabalhador que for filiado a um sindicato, ele vai pagar essa contribuição. No caso dele ser filiado a mais de um sindicato, ele vai ter que informar para o patrão qual dos sindicatos que vai receber a sua contribuição. Ok, Roberto, muito obrigado pelas suas informações e uma boa semana para você e os colegas da rádio. Muito obrigado, uma boa semana de trabalho. Logo mais às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos debate o endividamento dos estados. A audiência foi pedida pelo presidente da comissão, senador Paulo Paim. Às 2 da tarde, a CDH tem outra audiência pública, desta vez para discutir a regularização dos condomínios no Distrito Federal, atendendo a uma solicitação do senador Hélio José. O Senado pode votar ainda este ano novas regras para a terceirização do trabalho. A votação foi definida como prioridade pelos líderes partidários e pela mesa do Senado, mas o assunto ainda provoca grande polêmica. Quando uma empresa contrata serviços terceirizados, ela firma um contrato que, na prática, a isenta de compromissos com os empregados. A empresa repassa valores à terceirizada, que é quem assume os custos dos empregados.
do salário aos benefícios trabalhistas, como férias, e a cobertura no caso de ausência ou afastamento. Desde o ano passado, tramita no Senado projeto aprovado pela Câmara que permite terceirizar todas as atividades, inclusive a atividade fim, que é o principal serviço oferecido por uma empresa. Exemplo, uma escola poderia terceirizar não só serviços de limpeza e vigilância, mas também as atividades de ensino. O projeto da Câmara, relatado pelo senador Paulo Paim, motivou a realização de audiências públicas aqui no Senado e em todos os estados. Entre outras mudanças, Paim quer proibir a terceirização da atividade fim. Esse também é o objetivo de projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, que busca garantir ainda outros direitos aos terceirizados. Regulamentar a terceirização é uma necessidade, mas não pode ser regulamentado conforme o projeto que veio da Câmara, ainda ano passado, sob a gestão de Eduardo Cunha. A proposta de regulamentação que vem da Câmara visa, na verdade, desregulamentar, fragilizar direitos históricos dos trabalhadores. Em alternativa a isso, eu e o senador Paim temos uma proposta alternativa aqui que visa regulamentar a terceirização, mas garantir o que é sagrado, inclusive nossa Constituição, que são os direitos dos trabalhadores. A terceirização é um tipo de modernização das relações entre capital e trabalho, e entre também o poder público e empresas privadas. A CLT está muito consolidada, ela garante inúmeros direitos aos trabalhadores, não vai criar problema aos trabalhadores. Ao contrário, até beneficia, penso eu. Eu vou tentar, no meu relatório, proibir a terceirização na atividade fim em todas as áreas e regulamentar a situação dos 13 milhões de terceirizados hoje, para que eles tenham os mesmos direitos do que aquele que está na empresa matriz. Um outro projeto sobre terceirização tramita na Câmara, mas o senador Paim acredita no entendimento para que os deputados aguardem a decisão do Senado. O assunto foi discutido em reunião de líderes sindicais com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Conversamos também com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também chegamos ao entendimento com ele que o projeto que está lá, que trata também desse tema, não será votado, para que o nosso relatório seja apreciado no Senado e seja a linha de regulamentação dos terceirizados no Brasil. Há uma grande possibilidade de chegar a um entendimento. Não aceitamos a terceirização generalizada. Nós queremos regulamentar os 12 milhões de brasileiros que são terceirizados, que hoje são quase cidadãos de segunda categoria. O presidente Renan disse que, acertando esse texto com as centrais, ele coloca para votar imediatamente. A mamografia é um dos exames fundamentais na detecção precoce do câncer de mama, mas a rede pública de saúde não oferece aparelhos de mamografia adaptados para as mulheres com deficiência. Uma nova lei pode mudar isso. Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira mostra a dura realidade das mulheres com deficiência física que se submetem à mamografia, que é o exame de detecção precoce do câncer de mama. As mulheres precisam ficar de pé, o que é impossível para aquelas que usam cadeiras de rodas. As que têm dinheiro podem recorrer a clínicas particulares adaptadas, mas as que não têm dinheiro não podem fazer nada. Isso agora vai mudar, pelo menos é o que estabelece a lei sancionada pelo presidente Michel Temer no final de novembro, que obriga o SUS a garantir a mamografia para as mulheres com deficiência física. O projeto que deu origem à lei foi proposto pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira nas páginas do Jornal do Senado. Acesse www.senado.leg.br/jornal. Na sexta-feira se encerrou a edição 2016 do programa Jovem Senador. 27 jovens de todas as unidades da federação passaram uma semana aqui em Brasília e viveram o dia a dia do Senado. Veja como foi o encerramento da programação.
Declaro aberta a sessão. Na última atividade do programa Jovem Senador, os vencedores do concurso viveram a experiência de uma sessão do Senado Federal. A programação foi completa, com pronunciamentos e votação de ordem do dia com os projetos criados pelos jovens. Da tribuna, cada participante falou da experiência no programa. Vim aqui elaborar um projeto de lei, mostra que a gente pode mudar a realidade em que a gente vive. É porque a gente sabe que uma sociedade mais bem educada é uma sociedade com um governo mais transparente e que se não formos nós a trazer uma nova ordem, nós seremos aqueles a dar o primeiro passo. Hoje estamos aqui para quebrar esse paradigma e mostrar que somos verdadeiramente melhores do que somos hoje, que podemos mudar esse conceito e construir o legado de igualdade e fraternidade e fazer valer o princípio da justiça que tanto acreditamos. E da mudança de vida após a experiência. Algo para mudar nesse país, somos nós que temos que fazer. Se há algo que temos que mudar em nossa sociedade, somos nós que devemos assumir essa responsabilidade em busca do que nós queremos, do que sonhamos, através das ações. Aos meus companheiros jovens senadores, eu quero dizer a vocês que eu nunca me senti tão brasileira até estar em suas companhias. E todos nós mudamos nessa semana, mas eu espero que essa mudança não se restringe apenas a nós, mas sim a todos os jovens brasileiros. Sejam revolucionários, assim como nós fomos e somos. Após os pronunciamentos, os jovens senadores votaram e aprovaram 3 projetos de lei criados por eles. Uma das propostas torna crime os atos de preconceito regional e de identidade cultural, e também cria o Dia Nacional de Combate a esse tipo de preconceito. A autora do projeto explicou de onde veio a inspiração. Todas as regiões são importantes e todas as culturas são importantes. Também eu vejo muito preconceito contra a cultura, contra a culinária, contra o vocabulário, contra o sotaque de lá, muito do Nordeste. Os 3 projetos agora serão enviados para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e poderão se tornar lei. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação, nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela companhia e uma boa segunda-feira para você.